Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de presentar al ponente de hoy en la plenaria, me presento yo mismo. Carmelo Gallardo. Bueno, soy un viejo amigo de la casa, aunque no he estudiado aquí. Intenté hacer el doctorado y me quedé a medias porque estaba con mucho trabajo. Fue una buena excusa ante mis limitaciones académicas. Para mí es un placer presentar a Luis Carlos Bezuski. Bueno, nos conocemos porque yo he trabajado muchos años en FAO también. Hace 2 años ya decidí empezar a retirarme, me he instalado en España, sigo haciendo consultorías para la FAO. Yo trabajé mucho para la FAO en África y luego en América Latina, y yo le conocí a Luis Carlos en Centroamérica. Lo primero que me llamó la atención de Luis Carlos fue que nos hizo reflexionar. Voy a hacer la frase que nos gusta. Yo coordinaba todos unos programas de seguridad alimentaria en Centroamérica que eran muy de terreno, muy de buenas prácticas en terreno, y vimos que bueno, con el tiempo que teníamos que empezar a escalar todo eso en política pública y no sabíamos hacer incidencia pública. Entonces Luis Carlos vino a ayudarnos en ese proceso allá por el 2005 y fue el primero que empezó. Todavía él no era oficial de FAO, el que empezó a un poco a hacernos reflexionar sobre la importancia de la incidencia pública y cómo hacerlo, ¿no? En los documentos que nos ayudaba a reflexionar siempre nos dijo que la ayuda de cooperación al desarrollo no debería ser tanto un viaje en tren donde no te salgas de un carril, sino un viaje en barco donde tienes que ir a adaptarte un poco a los vientos del momento, ¿no? Entonces nos ayudó mucho, nos ayudó a reflexionar. Luego Luis Carlos ya entró como oficial de políticas en la FAO y es el responsable para toda América Latina de una de las 3 grandes prioridades que tiene la organización para América Latina. La primera prioridad está vinculada a todo lo que es hambre, malnutrición, sistemas alimentarios. La tercera, vinculado a recursos naturales, cambio climático. Y la segunda, que es la que él coordina, es un poco todo lo que es pobreza rural, inclusión productiva en territorios rurales, que abarca una serie muy amplia de aspectos vinculados al mercado, a género, pero sobre todo pobreza rural y desarrollo rural. Le voy a dejar aquí. Yo creo que tenemos tiempo suficiente porque es una plenaria de más de 1 hora. Yo creo que él va a hacer una exposición alrededor de 40 minutos y luego tendremos un buen periodo de preguntas. Y si les parece, voy a hacer una dinámica de 3 preguntas que responda, otras 3 que me parece un poco más ágil. Y nada, bienvenido, Luis Carlos. Todo para ti. Buenos dias a todas, a todos. A ver se me escutam bem. Sim, verdade? Mientras os colegas vão ponendo a apresentação. Primeiro, enfim, quero agradecer a invitação. ¿No? É um gosto para a FAO, para mim, no personal, compartilhar esse espaço, esses dias com vocês e nessa hermosa cidade, nesse hermoso país. Me dá muito gosto ter essa oportunidade de dialogar ao redor desses temas, não? Me dá muito gosto também estar no ambiente universitário, acadêmico. Eu, antes da FAO, estive por quase 15 anos trabalhando como professor da Universidade de São Paulo, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, muito vinculado pelo coordenador de um dos 3 principais programas de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Brasil. E desde então, em FAO, como disse a Carmelo, me encargo dessas áreas, desses temas que estão vinculados aos processos de desenvolvimento rural. Luego de algumas conversações com Pedro, com Lourenço, a ideia de fazer uma apresentação que discute os desafios e as perspectivas de um processo de transformação rural que seja inclusivo e sustentável em Latinoamérica, nos pareceu algo importante de compartilhar. É parte do que les vou mostrar acá, é parte de um processo de reflexão que estamos fazendo a nível global em la FAO. Vocês sabem, a FAO é um organismo com sede em Roma, com 5 oficinas regionais no mundo. Uma delas em Latinoamérica, em Santiago de Chile, que é onde vivo eu, que se encarga de Latinoamérica e do Caribe. E estamos em um momento bastante interessante de reflexão sobre os processos de transformação rural. Por isso, esse congresso
me parece muito oportuno. E as felicitações aos organizadores por poner um tema que parece um tema que já é um tema, entre comillas, viejo, pero que sigue mantendo alto grado de vigência. Não é casualidade, e isso também lo hicimos em la FAO, há uns 2, 3 anos, não, Carmelo, que só se acorde, uma mirada a las 169 metas de los, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a conclusão do estudo é de que alrededor de 60% de las metas solo se logran, de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solo se logran con la participación del mundo rural. No sé en el ODS 1 de pobreza, en el ODS 2 de hambre, sé en el 5 de género, sé en el 10 de desigualdades y por ahí va, ¿no? Entonces, esa es un poco una introducción a lo que vamos a conversar. Basicamente, passando por essas 4 mensagens principais, que vou ilustrar com alguns dados. Les pido que não se mareie muito, a vezes vou passar pouquinho rápido as informações para reforçar a ideia desses principais statements, e vamos terminar com um conjunto de reflexões, 2, 3 lâminas de reflexões que abriria o debate. E passa basicamente por essa ideia de que as transformações estruturais e rurais das últimas décadas em Latinoamérica han tenido o que estamos chamando aí de resultados mixtos. Por um lado, nos foi muito bem, mas por outro lado, sigue sendo muito difícil, sigue sendo complicado. A segunda ideia que estamos discutindo em grande medida, de forma muito direta com as autoridades políticas, principalmente, é que qualquer estratégia de desenvolvimento rural em la região tem necessariamente que abordar as desigualdades para ser frente aos desafios atuais. Então, vamos ver também quais são essas desigualdades, quais são alguns dos desafios que nos põem um novo cenário, que não é o mesmo do início do siglo, não? Há uma complexidade maior, por isso, em algum momento, les felicitei também aos organizadores de poner a primeira mesa orientada à discussão climática, porque creio que isso condiciona os processos de transformação rural contemporâneos, assumindo que se não hacemos uma boa reflexão sobre o que caminhamos hasta agora, qualquer proposta de política vai ser ineficaz, vai ser insostenível. Esse é o grande dilema, quizás, não só em Latinoamérica, eu diria, não? De pensar que é o que vem hacia adelante, quais são os cambios necessários no enfoque, nos supostos e, sobretudo, na implementação das políticas de desenvolvimento rural. Não? Creio que acá, e é o mensagem que estamos levando em nossas instâncias de governança, com principalmente as autoridades nacionais dos países, algumas autoridades subnacionais, de que se requer um novo empurre que ponga o desenvolvimento rural, a transformação dos sistemas agroalimentários no centro da dimensão política, não? Assumindo que, sim, a região não parte de zero, mas sim necessita um novo empurre. Isso é o que vamos conversar durante esses 30 minutos. Vou tentar não passar muito mais de 30 minutos, porque senão se vão aburrir demasiado com meu portunhol. Incluso me sinto um pouco avergonçado, não, de estar falando assim na terra de Cervantes, não, o sea, el portunhol que me sale. Digo que hablo el mejor portunhol de Latinoamérica, pero espero que se compreenda. Bueno, para partir com essa primeira ideia, e isso tem que ver quizás com uma grande macrohipótese. Em geral, quando se habla em transformação rural e estrutural, se basa muito na ideia, quizás plasmada em um texto já clássico do professor Alain de Genvry, em que há quase uma sequência, não, de transformação estrutural. Se construem ativos, não, se dá um choque tecnológico, tipo modernização ou revolução verde, se vai especializando na agricultura, que passa a ter menos importância econômica, não? Se vai diversificando as economias, o que se chama um processo de transformação rural, e vai a um estágio quizás
último, em que o peso do setor agrícola diminui comparativamente com serviços. Bueno, quizás, com os novos desafios que estão postos hoje, esse esquema linear de transformação quizás não seja mais tão vigente ou tão interessante. Não? Alguém acá, em algum momento, creio que foi com o professor Amador, me chamava a atenção, disse, bueno, quizás há que mirar a lo que está passando em Europa para evitar alguns equívocos em Latinoamérica. E acá, terceiro comentário aos organizadores também, esse diálogo entre as duas regiões, os dois continentes, é muito útil. Não? Esse processo de fertilização cruzada entre Latinoamérica e entre Europa é cada vez mais algo que desde a FAO e com outras regiões também estamos impulsando, especialmente agora também com África e com Ásia. Enfim, Latinoamérica, uma região com um acelerado processo de urbanização. Não se preocupe, a apresentação vai estar disponível depois. Aqui são mais que todas as ideias principais. Mas se fijam na linha verde, da população urbana, não? Como acelera de 70 a 2021 as pessoas que vivem nos grandes aglomerados. Não? Mientras a população rural se vai mantendo, esses em porcentagem, pero, essa é uma grande discussão que tenho a vezes com Carmelo, é verdade que sim, temos muito mais gente na área urbana, pero também é verdade que a gente que vive em áreas com menos de 300 mil habitantes sigue sendo uma parte importante da população latino-americana e caribenha. É decir, há rural que, se é entendido mais allá dos limites administrativos, sigue sendo importante acá. Ao menos 60% dos habitantes em aglomerações rurais de menos de 300 mil habitantes, está nesse segmento que se está convencionando chamar cada vez mais de rural urbano. Então, essa separação clássica entre o que é rural e o que é urbano, se vai perdendo, se vai desdiburrando. Essa é uma discussão importante em Latinoamérica e que sigue sendo algo para ter em consideração em nossa forma de pensar desenvolvimento rural. Há novo rol para a agricultura, acá é pouco o clássico também, se vocês se fijam, acá como vai diminuindo a linha naranja acá, relativamente aos outros setores, a importância na economia. Sin embargo, se eu penso no PIB agregado do setor agroalimentário, sigue sendo importante, especialmente em alguns países, como Argentina, como Brasil, não? Uruguai, enfim. Aqui, outra vez, é certo que a agricultura perde importância relativa, pero sigue sendo importante fonte de recursos, de empregos. Né? Acá, um pouco para ilustrar como vai aumentando. Isso aqui eu vou pelear com eles até o final. Não? Essa estratégia de produtividade agrícola e consolidação de estratégias de exportação, especialmente no Cono Sur, não? Se se fijam acá, América do Sul, especialmente aqui, é o que 70%, 75% quase, é o que se exporta basado em setor primário. Então, esse é pouco a cara que vai se configurando Latinoamérica nessas primeiras décadas do século XXI, valor de exportação, é decir, a estratégia de desenvolvimento em la qual se basa nossa região, especialmente na América do Sul e cada vez mais em Centroamérica, Ricardo, não? É basada em aumentar a exportação de los produtos primários e, com isso, generar os recursos que permitam ser via transferências, um equilíbrio entre um lado econômico e um lado social. Quizás isto, já para adelantando um pouco a parte final da apresentação, é o que está em discussão. Saber se esse modelo, saber se com este modelo podemos ir mais lejos, podemos seguir indo hacia o futuro. Há sérias dúvidas hoje sobre se esse modelo de desenvolvimento sigue sendo vigente ou não. Essa produtividade
essa estratégia de aumento de produtividade, aumento área, né? Ayer, uns amigos, eu em algum momento já fui agrônomo, de verdade, meus amigos agrônomos me mandavam disse, mira, nada, tá vendo, o Brasil bateu mais um recorde de exportação. Passamos os Estados Unidos na exportação de granos, não sei quantos milhões de toneladas, etc. Sim, super bem, que bueno, pero, fíjense, isso acá mostra 2003, não? Quando a região empieza um ciclo muito virtuoso de 10 anos de redução de pobreza. Fíjense acá a linha, como vai bajando. Pero já há 10 anos, entre 2013 e 2023, que nós hemos estagnado na redução de pobreza. Claro que não pode ser, sim, pero vino a pandemia, etc., e a guerra. Sim, é verdade, se nos complicou o cenário, pero a tendência já era de estabilização da redução de pobreza. É decir, acá se necessitava um novo choque, uma nova inovação nas políticas públicas para seguir, né, nesse sendero virtuoso que em algum momento a região se lançou e logrou baixar. Não? Alguns países baixaram muito a pobreza nesse momento, pobreza e pobreza extrema, não? Que são os que estão acá em azul a pobreza e em verde a pobreza extrema. Enfim, isso passa em alguma medida porque, aunque tivemos algum êxito na redução de pobreza e na produtividade, em manter a economia, há um tema que é mais bem estrutural, que é a segunda ideia acá, que se não se enfrenta, isso é como não é possível seguir muito mais adelante. É decir, qualquer estratégia de desenvolvimento rural, se vamos discutir desenvolvimento rural em Latinoamérica, cada vez mais é que poner atenção em abordar as desigualdades, os desafios, as brechas estruturais e os novos condicionantes. Disso vamos falar agora. Que desigualdades? De que estamos falando? Principalmente pela desigualdade de oportunidades, que em grande medida não é, está bem claro, por isso está destacado em rojo, não é o resultado assim inevitável de forças que estão fora do alcance das instituições. Acá há uma dimensão política. As instituições, as políticas públicas, a política em si mesmo, como espaço de disputa, de negociação, importam. Não tenho que ser nenhum prêmio Nobel, não tenho que ser Douglas North, que ganhou o Nobel nos 90, dizendo que as instituições importam, para dizer, mira, o que temos em Latinoamérica não é o resultado que algum extraterrestre nos regalou, nos impôs, é o resultado de um processo de construção permanente, de disputa entre modelos políticos, de poder político, não? Que vai condicionando as desigualdades, uma desigualdade brutal entre o urbano e o rural, uma desigualdade brutal entre homens e mulheres, uma desigualdade brutal entre pueblos indígenas e pueblos não indígenas, que vai dando a cara de Latinoamérica. Não? Isso, creio que é cada vez mais importante se interiorizar na discussão política. Não basta mais, aunque é importantíssimo, não basta mais só com políticas de redução de pobreza rural. Há que cada vez mais poner atenção em políticas que logrem enfrentar a desigualdade. Isso como um objetivo de política. E é algo que todavia nos custa demasiado em Latinoamérica. É mais fácil, em alguma medida, entre comillas, redistribuir, não? Porque as políticas de redistribuição que deram aquele resultado inicial que eles mostravam no gráfico anterior, não, de certa forma, não toca muito hondo em las llagas da desigualdade. E isso é o que está instalado hoje na região. Em alguma medida, o que explica o mal-estar generalizado que se expressa ou em manifestações violentas nas calles, ou que se expressa em manifestações e embates violentos no mundo rural mais aislado, seja no norte do continente, seja no sul de Chile. Não? Acá há um tema importante que nós outros, como comunidade acadêmica, epistemológica, epistêmica, que estamos pensando
o mundo rural, o desenvolvimento regional, deveríamos tomar mais em conta. As diferenças entre territórios em um mesmo país, isso é super importante hoje politicamente na Latinoamérica, todos os países, em sua grande maioria, exceto Haiti, são considerados de renda média, média alta. Não são mais objeto de cooperação, pero, se eu pongo um zoom em um determinado país, se vou a Chile, onde vivo, não é o mesmo estar na região central de Chile que estar em Arica ou que estar em La Araucanía. Não? Não é o mesmo estar em Chiapas que estar, não sei, no norte de México. E assim, enfim. O que passa com o Covid-19 é que se alimentou dessa desigualdade. E, por sua vez, alimentou aún mais a desigualdade que já enfrentamos. Há um conjunto de dados aqui sobre desigualdade. Os vou passar rápido para não aburri-los, mas estão aqui à disposição de vocês. Por exemplo, a desigualdade relacionada à agricultura familiar, ou agricultura campesina versus a agricultura de terratenentes, ou agricultura patronal, como se chama em meu país. Acá vocês vão ver sempre a diferença entre a azul, a agricultura familiar em azul, não? Isso com relação à assistência técnica, acesso à assistência técnica, acesso a crédito, acesso a fertilizantes, acesso a sistemas de irrigação. É decir, há uma desigualdade muito forte em todos esses ativos, serviços, não? Tecnologia, ingressos. Por isso é tão desafiadora a discussão que estávamos tendo ayer na tarde sobre o mundo rural, os jovens no mundo rural. Bueno, o mundo rural é isto. É menos acesso à tecnologia, é menos acesso a crédito, é menos acesso a serviços. Então, aqui há um tema para pôr em discussão, assumindo, para a Latinoamérica outra vez, que o sendero que caminhamos com o boom das commodities de 2007 e 2008, tuvo esses sesgos, não? Você foi às grandes companhias, você foi a algumas regiões e alguns produtos. Foi importante para o agro, foi importante para o mundo rural, pero não para todos que habitam no mundo rural. Aquela concentração de terra, porque tem eu creio que acá sí é um velho problema, la falta a poner outra vez muita atenção. Neste ano se cumpriu, no ano passado se cumpriram os 10 anos do acordo, do principal acordo, que são as diretrizes voluntárias da governança da tenência da terra, dos bosques e dos recursos naturais, pero sigue sendo assim. De um lado, vocês podem ver acá, número de explotações, menos de 1 hectare, 1 a 2, 2 a 5, 5 a 10, 10 a 20, assim vai. Acá é o número. A grande maioria das explotações agrícolas em Latinoamérica têm menos de 5 hectares. Estão concentradas acá. Acá é o tamanho. Fíjense. Lá mesmo. Menos de 1, 1 a 10, 12, mira a quantidade de explotações. O sea, são poucas explotações, pero que têm muito mais que 1.000 hectares. 50% das explotações agrícolas em Latinoamérica, perdão, mira dato, é chocante em alguma medida. O 1% das explotações, esse 1% aqui, tem 50,2% das terras em Latinoamérica. De isso estamos falando. Por isso, em alguns países como Colômbia, como Brasil agora, como Chile, não vuelve a la discussão o tema da reforma agrária. Em distintos modelos, com novos instrumentos, com uma nova mirada, pero sim há que enfrentar o tema da desigualdade no acesso à terra e outros ativos, água, não? Recursos naturais, enfim. Esse é um tema que é incontornável hoje. Fíjense aqui também o tema de formalidade e informalidade no emprego. Uma vez mais, acabo de provocá-los um pouco. O mundo rural, que tão atrativo é, por exemplo, a juventude? Mirem aqui a diferença entre, outra vez, rural e urbano. Rural são os azules, urbano os naranjas.
La informalidad del empleo. ¿Dónde está el trabajo asalariado? Está en el mundo urbano. Si queremos de verdad atraer a la gente joven al mundo rural, bueno, esse é um tema que hay que enfrentar. E hay que enfrentar, fíjense aqui, acá é por setor. Outra vez, a alta taxa de informalidade no emprego e se concentra na agricultura. Acá é um problema. É um problema instalado. É dessa magnitude. 85% do emprego informal está na agricultura, não? Se é comparado com outros setores, não? A construção também é alta, 85%, e claro, mas acá, quando vou indo para serviços, para a indústria, já vai diminuindo. Então, acá há um tema importante que vai junto com o que já conversamos, essa brecha entre o rural e o urbano em termos tanto de ingressos laborais como condições de desenvolvimento. E acá, para ilustrar uma vez mais, eu estou cada vez mais convencido que se não enfrentamos a desigualdade entre homens e mulheres, entre as populações indígenas e não indígenas, todo o demais que estamos falando é como palavras ao vento. Porque sigue sendo uma diferença enorme entre homens e mulheres dentro do lugar, em los territórios rurais, em los setores, enfim, aqui os dados não me deixam. Perdão. Eita, estou indo ao contrário. Não me deixam. Perdão, que foi demasiado. Foi muito rápido. Aqui está. Bueno, esse cenário se marca hoje um cenário que tem por lo menos 3 grandes desafios. Um deles que já comentei vinculado ao câmbio climático, não? Não só o câmbio climático como fenômeno natural, mas sim vinculado a todas as desigualdades que isso implica. Estão mais vulneráveis ao câmbio climático as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres e, em geral, as populações que têm menores condições de fazer frente a los choques. Então, acá, esse cenário que vimos desde o primeiro dia do Congresso é um cenário que está instalado. Não há muitos motivos de otimismo, em verdade, sorry decirlo, mas acá, isso outra vez nos vai provocar em que os que estamos no campo do desenvolvimento rural tengamos que cada vez mais poner dentro de nosso modelo mental a dimensão climática e ambiental. Há um conjunto de transições nos sistemas alimentares que estão passando também. Isso se tocou pouco nesses dias, a meu juízo. Pero há cambios significativos no padrão de consumo que vão condicionando constrangendo, se disse, não? Constrangendo as possibilidades. Isso eu estava discutindo há pouco com os companheiros de La Via Campesina em Latinoamérica. É decir, se não nos damos conta de que o padrão de consumo vai cambiando e é cada vez mais condicionado por atores que estão fora do mundo rural, se o mundo rural em los 60, 70 discutia entre si mesmo as estratégias, hoje, cada vez mais, as decisões que se tomam nos grandes centros urbanos e nas empresas do sistema agroalimentar vão condicionar as possibilidades do mundo rural. Hoje é muito mais barato, pero muitíssimo mais barato, alimentos ultraprocessados, de baixa qualidade nutricional. Claro, uno vai dizer, pero prefiro o jamón ibérico. Não? Qualquer, pero é muito para as populações mais pobres, não é jamón ibérico, pero uma sencilla dieta minimamente diversificada, mais allá da reposição calórica, é inalcançável. Que hace o pobre? Está comendo comida ultraprocessada, que é muito mais barato. Então, isso aqui é um problema para todos os agricultores e agricultoras em termos de possibilidades de competência no mercado. Por outro lado, há setores, não? Isso que está aqui. Nós produzimos muito menos verduras, legumes, de lo que seria necessário. E muito mais carne, por exemplo. Não tem nenhum problema com carne, não é nada disso.
Pero aquí hay, el argumento es que hay una oportunidad desaprovechada y si no leemos bien, vamos a continuar haciendo políticas de los años 70, 80 para los desafíos de los años 2020, 2030. ¿No? Hay mucha coisa acontecendo. Hay todo um campo, por um lado, de aumento da produção orgânica. Em Latinoamérica, temos dois dos três principais países exportadores de produtos orgânicos, Argentina e Uruguai. Ao mesmo tempo, há um enorme desenvolvimento de lo que são as fontes alternativas de proteínas, que vão desde plant-based meat hasta as carnes de laboratório. Não sei se vão lograr ser um Ramon de laboratório, mas há muita inversão nisso. Isso vai, de certa maneira, balançar, como dar um shake no setor, não? E creio que há um conjunto de oportunidades desaproveitadas. Aí, quando ele perguntava a professora Maria del Mar, era exatamente por isso. Ou seja, como podemos ir valorando e valorizando os serviços ecossistêmicos que a agricultura familiar pode oferecer. Captura de carbono no suelo, os fluxos de água, no regulação climática, são temas que todavia nossa comunidade, vinculado mais ao desenvolvimento rural convencional, clássico, está um pouco blind, não está mirando. Então, aqui temos que pôr atenção, dialogar mais com outros grupos, com outras tribos, não? Que estão mais vinculados a esse universo do mundo ambiental, quizás. Não? Terceiro câmbio tecnológico brutal e acelerado tem que ver com o tema digital. Não? Pode ser uma porta de entrada estratégica para a adoção de novas tecnologias, quizás seja a nova revolução, não? Alguns estão chamando de revolução 4.0, pode contribuir a desbloquear certas inovações sociais e econômicas, sempre quando também não seja outra política mais de exclusão, não? De aumentar a desigualdade. Não? Essa é a situação. Ali, ICA sacou um documento muito interessante sobre o alcance de los serviços de digitalização. Mira o dado. Ou seja, é verdade, 75% das famílias rurais têm teléfono, mas solo 37% delas têm acesso a uma conexão significativa, assim, que não cai, que lhe permite fazer uma transação. Não? E nisso, a Latinoamérica está muito retrasada em relação à África, por exemplo. E muito pouca gente no mundo rural conta com conhecimentos básicos para manejar esses instrumentos. Em La FAO, por exemplo, eu acabo de receber 2 cooperantes chinos que estão trabalhando em um projeto com nós outros. E, claro, a distância entre o que têm eles allá e nós outros em Latinoamérica é gigantesca. Esse é um reto, é um tema que há que pôr atenção, sempre pensando em como diminuímos desigualdades e não aumentamos as desigualdades basadas em acesso tecnológico. Esse é um temaço que creio que nós outros tampouco estamos mirando de forma muito detenida. Não? Isso nos está levando com um grupo de organizações de la qual a FAO é parte junto com o CEPAL, com o ICA, com o CIRAD, um conjunto de organizações latino-americanas ao redor da rede chama PPAL, de Políticas Públicas em Desenvolvimento Rural. E aí, incluso, quizás, é um bom momento de vincular a vocês também nessa rede o tema deste ciclo de aprendizagem da rede é exatamente sobre os temas digitais. Vem aí uma convocatória, les vou pôr em conhecimento. E, por último, eu creio que esse é um quarto desafio na região, não? Que explica em alguma medida também. Essa é uma interpretação de minha equipe, os colores são arbitrários. Em alguma medida, entre 2000 e 2010, na região havia uma certa coincidência política na região. Um outro ciclo, essa coincidência também existe, pero mais right-wing. E agora vuelve em alguma medida, isso sempre são definições autodeclaradas de los presidentes, não? Vuelve acá uma articulação um pouco mais
dedo muy gordo, carnal. Vuelvo a tener. Que há acá? Há a possibilidade de uma retomada mais significativa de alguns espaços de política, não? Assim como também o SICA, que vocês escutaram a Ricardo comentando, na região sul, aí a comunidade andina de nações, o Mercosul, e outra vez os países se põem de acordo para reativar um espaço chamado CELAC, não? A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, como um espaço de diálogo de políticas, de construção conjunta de estratégias, não? A FAO é parte desse esforço, especialmente dentro do que é o plano de segurança alimentar e nutricional que nos encargaram revisão. Em um cenário, outra vez, não é o mesmo, aunque são colores igualitos, não? Que vocês estão vendo aí, 2023, 2002, 2010, 2010, o cenário não é o mesmo, aunque o color seja. Hoje há muito mais restrição fiscal, há menos espaço fiscal para as políticas, há uma demanda por criatividade na política pública que é cada vez mais intensa, não? E se historicamente as políticas já eram regressivas, agora é um outro desafio, que é como algo chegar, não? Com poucos recursos, políticas mais inteligentes ao mundo rural. Isso é só o poder executivo. Acá é um outro tema que havia que dar uma mirada, que é uma mirada ao mundo legislativo. Aunque os governos vão mais à esquerda nesse momento, não é o mesmo que está passando nos congressos. Isso añade uma capa de complexidade aún maior em as possibilidades de ação na política. Bueno, que hicimos hasta ahora? Parte 3 de la ponência. Latinoamérica foi nesse sendero, de certa maneira. Eram políticas que queriam reduzir pobreza, aumentar a produtividade agrícola, fazer uso mais eficiente dos recursos, não? E íbamos, em alguma medida, aumentando, acelerando o crescimento por um lado, e, bueno, como tenho mais recursos por acá, vou sanando, vou cerrando algumas brechas, não? Acá foi o auge dos projetos, dos programas de transferência condicionada, não? México com Prospera, por oportunidades, Colômbia, nas políticas com o LDPS, Brasil com Bolsa Família, Chile com Programa Puente, tem uma larga lista, o Peru com o Programa Juntos, mas sempre foram dois mundos separados, em alguma medida. Não? Eu vou aos setores mais excluídos com esses subsídios, mas sigo mantendo a parte no acelerador e nessa outra linha. Quizás esse enfoque, que foi importante, necessário, e naquele então já não seja mais suficiente. Quizás aqui, e essas vão ser parte do que vamos conversar. Não? Dessa forma, assim, por um lado, eu vou com políticas de modernização em um setor. Não? Em meu país, por exemplo, em algum momento, no melhor momento das políticas sociais, eram também os momentos em que se pôs muita plata em 2, 3 empresas, os champions, etc. Não? Então, acá, isso foi possível manter o equilíbrio, sem ter que ir demasiado a fundo às políticas estruturais. Não se necessitou essa política de redistribuição. Não? Foi mais distribuição, não? Desse recurso que iba. Bom, na hora já não há mais recurso, tanto recurso para distribuir. Isso sim vai implicar uma dimensão de economia política. Alguns, ou seja, essa ideia de que todo pode ser win-win, é uma ideia relativamente naiva, ou seja, como o mundo não é assim. Isso aqui vai ser muito disputado por onde vai o caminho de la transformação rural, não? Quais são os riscos dessas políticas anteriores? São esses que estão acá. Em alguma medida, efetivamente, a proteção social complementou exitosamente os ingressos, mas sim reforçar os meios de vida. Ou seja, foi ponendo recursos, mas como não enfrentei, por exemplo, o tema agrário, os meios de vida seguiram o mesmo. Então, se genera algo de dependência, aunque não? As políticas de agricultura familiar, o mesmo, não chegaram a todos os estratos. Há vários estudos mostrando que as políticas, em Brasil, por exemplo, a franja, o extrato que melhor ocupou as políticas públicas de crédito, assistência técnica, são os estratos superiores da agricultura familiar. Não é o agricultor familiar que está na base da cadeia. Então, aqui também há um tema, não?
E o risco disso, nesse momento, é que isso pode acabar reforçando algumas narrativas incompletas, ineficazes. Não? Em alguma medida, e por isso estou ponendo atenção nessa palavra, uma certa disputa de narrativas, não? De qual é o relato para o mundo rural. Isso, em alguma medida, em Latinoamérica, está hoje em dia em uma grande discussão. Quais são os caminhos, por onde vai o desenvolvimento rural, passa por um debate intenso, que deveria ser aún maior em uma sociedade, não? Discutimos acá estes dias também, pero há brechas de conhecimento que todavía temos que cerrar. Não? Por exemplo, hablamos muito, eu incluso, não? De que os agricultores familiares são guardianes da nutrição, do meio ambiente, pero se nos olvida muitas vezes de falar que, bueno, são fonte de dinamismo econômico. Además de uma, aonde vou? Además de uma dimensão ética, não? Também há uma dimensão econômica que me permite dialogar com os não convencidos, com a gente fora da igreja, perdão por la analogia, pero de ir a dialogar com os que não são os sospechosos de sempre. Acá não tenho que convencer a nadie de que os agricultores familiares são parte importante por el tejido social, por manter a trajetória, a história, o paisagem. Bueno, se vou falar com o ministro de Hacienda, seguramente me vai pedir os números, não? Então, acá há tema que temos que avançar. Ao mesmo tempo, do outro lado, não? Ou seja, especialmente no Cono Sur, se habla muito de lo bueno que é o agronegócio, não? De lo bueno que é aumentar a exportação. Bueno, pero há quizás que ir vendo também como, que implicações isso tem em termos de aumento ou diminuição das brechas territoriais. Enfim, creio que acá há tema para ver, incluso para pensar a própria pobreza. Muitas vezes falamos muito de pobreza. Quizás há que falar mais da riqueza. Onde está a riqueza? Quem são? Onde estão? Por que são assim, etc. Não? E quizás aqui, quizás falar muito. Eu tinha uma discussão um dia com uma pessoa que vinha falar, bueno, os indígenas são os mais pobres. Bueno, ok, segundo, não sei, no plata, pero são os guardianes de parte importante da biodiversidade, não tem um modo de vida que é menos dependente de determinados tipos de, né, Coca-Cola, qualquer outra coisa. Então, quizás há que ir pensando o relato também. Um trabalho recente que hicimos na oficina regional da FAO sobre populações indígenas e conservação, se mostra claramente que os melhores lugares conservados em Latinoamérica são aqueles que estão nas mãos das comunidades indígenas, menos de los que são área pública. É melhor como estratégia de conservação de recursos naturais poner nas mãos das comunidades indígenas que poner o Estado cuidando ou qualquer outro tipo. Então, aqui por isso a ideia de uma disputa de relatos. E aí vamos já chegando um pouco para o final. Porque há tema que é isso, quizás poner mais atenção a fortalecer os meios de vida, não? Uma nova priorização, mais orientadas, quizás, a promover essas sinergias entre estratégias socioprodutivas e medioambientais. Obviamente é um reto político, mas quizás acá está uma das chaves para um certo adornamento da discussão sobre desenvolvimento territorial, que eu sei que é muito intenso acá em Espanha, acá nessa casa, né, vários dos vocês metidos no tema de desenvolvimento territorial, a ICADERT. Quizás acá tem uma pista para dar um novo empurre na discussão sobre desenvolvimento territorial rural, em novas bases, e conversando com atores distintos, que não são os mesmos de sempre. Eu creio que essa é uma coisa que há que cada vez mais estar em nosso radar. Como eu involucro a outros atores em uma discussão que tem a ver com o mundo rural, mas não é necessariamente direto. E aí os temas, não, que vão aparecendo: escassez hídrica, digitalização, adequação rural, das prestações, dos programas, não, infraestrutura social e produtiva. Eu estou convencido que há que pôr mais e mais foco em formas de ação coletiva, organizações rurais, quizás volver à literatura do capital social, não, de como a ação coletiva se vincula e vai mantendo as bases do tecido social nos territórios. Vimos muito isso na pandemia.
Onde o Estado não chegava, a gente se organizava, tinha capacidade de resposta, de organizar sua ação coletiva, mas isso muitas vezes passa invisibilizado em las políticas públicas, em los que assessoramos políticas. Eu acá, por lo menos estou orientando toda a minha equipe a poner mais e mais atenção a essa dimensão. Uma nova geração de políticas especializadas na agricultura familiar. Eu creio que há que seguir apostando na agricultura familiar, incluído acá os indígenas, com suas especificidades, por acá estão os pescadores artesanais, para superar esses déficits de cobertura, para superar os déficits e as desigualdades em acesso aos recursos, especialmente terra e água, a serviços. Acá há um campo dado especialmente no marco do decênio das Nações Unidas sobre a agricultura familiar, estamos na metade do decênio, há toda uma renda de política se desenvolvendo com muita participação da sociedade civil em Latinoamérica e em outras partes do mundo, que me parece extremamente importante de seguir, mantendo por novas bases, com aqueles condicionantes que estávamos dizendo antes, tecnologia, câmbio climático, e as transições em los sistemas agroalimentares. E por último, creio que aí há que pôr muita atenção, a falta insistido muito nisso, de uma nova geração de políticas de inversão e planificação do desenvolvimento rural, com novos objetivos. Ou seja, essa ideia de sair do small is beautiful, de ir a intervenções que efetivamente possam transformar territórios de uma forma mais ampla, pero com um desenho dialogado com as organizações, é algo que passa a ser extremamente importante. E com isso estamos terminando. Um par de ideias e aí abrimos a discussão. Carmelo, que já passei, estou como outra pessoa que ia falar pouco e falou bastante. Para nós outros, creio que temos que dar um salto em seguir profundizando a compreensão dos processos de transformação rural. Por isso que espaços como este, de intercâmbio, congressos, encontros, é extremamente importante. Abordar as desigualdades estruturais e considerar os custos e benefícios de cada intervenção. Outra vez, aqui está cada vez, pelo menos os que estão na academia ou os que estão ajudando a formular políticas, temos que ser conscientes que as opções têm custos e benefícios. Há trade-offs, que há que enfrentar. Eu estou cada vez mais convencido dessa ideia de combinar política social com política econômica e ambiental, invertir na agricultura familiar, já les comentei, planificar e invertir em desenvolvimento rural, considerar a complexidade dos interesses involucrados. Eu creio que acá, outra vez, sempre há interesses legítimos de distintos grupos que estão em disputa por um território, por uma narrativa, por recursos. Há que entender esses interesses, há que entender a dimensão de politics das políticas públicas. Sem isto, nossas propostas vão ser sempre muito bonitas, nadie vai estar em contra, mas não se vão transformar em algo concreto, porque aqui é uma dimensão que sempre me hace falta em algumas discussões, que é mirar de verdade as disputas que são inerentes a qualquer processo de transformação. Fortalecer a investigação e o intercâmbio de conhecimento, como estamos fazendo acá, ir mais fundo, mais profundamente em los diálogos de políticas, é decir, cada vez mais é necessário entender a política, as políticas públicas, sua implementação, e acá creio que essa conversação entre ciência e política é muito importante, cada vez mais necessária. Bueno, vocês sabem, Max Weber, das principais conferências de Weber é exatamente a distinção entre ciência e política. Quizás hoje, a grande inovação é exatamente em ir combinando essas duas comunidades, aproximando as formas de interação. E com isso termino. Considerar explicitamente os trade-offs, enfocar em inovações para intensificação sustentável, desde uma perspectiva de inclusão. Aqui a mensagem é assim: a transição agroecológica não pode estar cargada sobre as espaldas de los mais pobres, los mais vulneráveis. Não podem os mais pobres pagar a conta da transição. E esse é um tema que genera um debate intenso, especialmente entre Europa e Latinoamérica. Quando estivermos discutindo a hora do acordo do Mercosul, isso vai volver em la palestra, em la discussão.
Bueno, isso já comentei, reivindicar o papel dos povos indígenas, não, pensar as várias formas de ação coletiva. E Joe e Carmelo sabem disso. Eu estou cada vez mais convencido de que temos que poner atenção, por um lado, não só em la política macro, não, que é importante, como vim falando hasta agora, mas fundamentalmente em los instrumentos de política. Especialmente em Latinoamérica, temos lei para todo. Pero el instrumento, de verdade, se tem dientes, se tem presupuesto, se tem gente, mais allá de los grandes titulares, é algo que abre um campo enorme de investigação. Especialmente quem está terminando a maestria, pensando no doutorado, metam-se aí a ver como funciona, ensuciar-se a mão para ver se chega ou não chega, não desde uma perspectiva de implementação. E por último, creio que é algo que se nos olvidou nos últimos tempos em Latinoamérica, que são essa mirada ao rol que têm os operadores de política, não? Os que operam a política, os que se quedam quando cambiam os governos, não? Tem um rol extremamente importante em facilitar ou dificultar a implementação. Creio que a academia e mesmo nós outros, como no organismo de apoio, se nos olvida um pouco essa franja. Vão muito aos ministros, aos vice-ministros, pero aí o diretor, tá o operador, que acaba sendo quem implementa a política. Acá creio que há umas pistas de discussão que me gostaria muito conversar com vocês esse tempo que nos queda. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, creo que bueno, muy buena presentación. A mí personalmente no me has abrumado con los datos porque pones muy bien el titular en cada presentación y luego explicas muy bien la esencia de lo que quieres contar. Aquí yo creo que se ve muy bien la trayectoria personal y profesional de Luis Carlos. Él es agrónomo, pero formado en economía y sociología, y luego en la práctica dentro de la FAO pues está dialogando elementos de política pública. Yo creo que sintetiza muy bien la suma de diferentes instrumentos vinculados al ámbito rural. Gracias, Luis Carlos. Por favor, vayan levantando la mano. ¿Quién pueda tener alguna pregunta? Aquí tengo una pregunta. Si les parece, hago una primera ronda de 3. Luego allí Colombia. Un tercero. Bueno, de momento 2, por favor. Gracias, Luis, por la presentación y la dosis de realidad, pero también de provocación. Se presentan, por favor. Gracias. Yo soy Joana Herrera, de la Universidad Javeriana de Bogotá. Quisiera preguntarte en el último desafío, uno de los últimos desafíos que planteaba sobre pueblos indígenas, si crees que ya deberíamos considerar, además de pueblos indígenas, los sistemas colectivos de tenencia, donde también están los pueblos afrodescendientes, más de 135 millones de personas en América Latina y el Caribe, y una cifra poco despreciable de 200 millones de hectáreas con presencia de pueblos afrodescendientes. ¿Cómo ves su incorporación a la discusión sobre el desarrollo rural, tanto en indígenas como afros, justamente por lo que decías de las narrativas en la que se ha posicionado muy bien la agenda ambiental y de biodiversidad, pero hay una evidente falta de datos y de incorporación en la discusión sobre la ruralidad en ese mundo? O sea, ¿cómo es el asunto entre la tenencia colectiva y la ruralidad, sobre todo en términos de quizá la FAO, cómo lo ha pensado? Porque en Latinoamérica pues es claramente esencial considerar estos sistemas de tenencia colectiva. Ahí me interesa saber qué piensas. Super. Partindo por la primeira, não? Que é mais bem, enfim, um comentário, e essa é um pouco a ideia mesmo, não? Comentarmos entre todos. Eu creio que tens total razão, e acá eu profundizaria mais. Há um texto que produziu a CEPAL, bueno, liderado por Alicia Barça em seu momento, que tinha um título muito interessante, que se chamava Os Costos da Desigualdade. É dizer, quando a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é uma boa referência em discussão econômica, incluso teórica, a CEPAL pôs números da desigualdade, que é do patente evidente que, como eu disse, además de uma dimensão ética, a desigualdade nos frena o desenvolvimento, especialmente na Latinoamérica. Essa ideia, não, de Kuznets, não, de que primeiro é que fazer a torta crescer e depois distribuir, efetivamente, como disse, aí de todo, incluso há países que passou isso,
pero a grande maioria efetivamente não é assim. Ou seja, a torta sigue crescendo e a tajada sigue sendo grande para poucos. Ora, aqui eu creio que há uma discussão sobre política. É verdade, não estão dadas as condições que são. Mas aí, enfim, vai passar muito, creio eu, por a capacidade que tenham as organizações da sociedade civil em diálogo com o governo para ir, quizás de uma forma incremental, ajustando as dimensões. Creio que há algo que a ciência política traz, que é interessante também, que muitas das policies, dependendo de como são desenhadas, podem reforçar ou diminuir o poder de determinados grupos. Em algum momento em Latinoamérica, também ao início dos 2000, as políticas de transferência de ingressos, condicionadas ou não condicionadas, bueno, México, Brasil, em alguma medida, hicieron sujeto de direito a los pobres. Isso foi uma diferença. Estou falando isso, estou lembrando na charla com Jacques Chonchol, grande investigador do mundo do desenvolvimento rural, foi ministro de Agricultura de Allende. Jacques Chonchol dizia que o principal efeito da reforma agrária chilena de há 60 anos foi o hecho de que o campesino passou a entrar no banco com a frente ao alto, com a cabeça erguida, não? Assim. Creio que isso é algo de um processo que todavia é muito limitado, como tu bem dizes, em Latinoamérica, pero que é parte da aposta, me imagino, especialmente nos governos mais progressistas. Creio que há uma discussão, e por isso às vezes gritam os que perdem. Sempre alguém ganha e perde, e outro perde. Eu me acordo de um trabalho que hicimos em México com Procampo, de coisas de Procampo. Agora nesse existe, tem outro nome. Procampo era um programa que foi desenhado quando o México abriu a economia com os Estados Unidos. Era um programa para ser por um tempo limitado, era uma transferência para que os agricultores, produtores de maíz, pudieran fazer frente à transição. Se ia inundar o mercado mexicano com maíz gringo, americano. Bueno, esse programa seguiu existindo por muito tempo. O que passou com o programa? Tinha uma regressividade brutal. Quando nos invitaram a ver o programa, el 70% da plata se levavam 25, 30% dos agricultores, porque estava vinculado ao tamanho da terra. Não? Com muita discussão, pero com vontade política do gestor da época. Enfim, aqui não sei nem que partido é, na outra, não sei. Havia uma decisão que era assim, não, ok, eu vou diminuir a regressividade. Barramos com base em estudos, estava Fernando Soto nesse então, com estudos técnicos, ela falou assim, mira, não passa nada se vocês barram o limite de 100 hectares a 20 hectares. Seguem indo a maior parte da população, pero a regressividade vai diminuir. Barrou de 70 a 30, 50 a 50. Não? Então, isso foi só um câmbio, para que tenhas uma ideia, na regra de operação de Procampo de um ano a outro. Não? Por isso a preocupação que tenho eu com os instrumentos. Eu creio que há dois níveis, ou seja, o nível macro narrativa, e já vou à pergunta de Joana, pero também uma dimensão de instrumento, que se não ponemos atenção, se vai perdendo no relato, nomás, e há oportunidades de câmbio. Não? Quando hicimos, era uma coisa muito chiquita, ou seja, não foi necessário nem ir ao secretário de então, era a nível do diretor de Procampo. Não? E não lo hizo só por boa vontade. Lo hizo por quê? Porque estava muito pressionado. Você veia, me acordo da palavra, eu usava a expressão, que me vai terminar a lana. Não? Aí que eu aprendi que lana em México era plata. Não? Por quê? Porque tinha que mostrar mais eficiência para que lhe deram mais presupuesto. Então, aí é um pouco essa combinação da dimensão do operador de política, do instrumento de política, pero com um relato por arriba que ele justificava. Disse, bueno, acá é um potencial econômico dos agricultores, hasta 20 hectares, blá, 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 blá. Enfim, creio que é um tema. Agora, e o último, que é a pergunta mais controversial, enfim, por isso me refiro aos trade-offs, não? O glifosato, por exemplo, e aí independente se favor ou com, em contra,
Claro, é muito utilizado porque diminui demasiado o esforço dos campesinos. ¿No? E quando eu vou do outro lado, vou fazer agricultura orgânica, por exemplo, tenho alguns amigos que levam anos produzindo biodinâmico em Brasil. É um inferno para eles quando vão na cosechar, porque não podem usar desfolhante, não podem usar, e não há máquinas para isso. As máquinas, quando usam a máquina tradicional para cosecha, para de maíz, a máquina, o rendimento é muito baixo, porque entra todas as hojas e a máquina, não sei qual é a palavra em espanhol, em português, a máquina embucha, a máquina se trava. Então, há todo um campo, aqui me refiro a falar com os não convencidos, há todo um campo, por exemplo, de maquinária, de novas tecnologias que têm que pôr atenção, por exemplo, a diminuir a penosidade do trabalho dos agricultores e agricultoras. Hicimos um trabalho há pouco, por exemplo, todas as máquinas são também tem um sesgo de gênero, estão pensadas para os homens. Claro, os engenheiros são homens, eles aguentam mais peso, etc. Verdade? Quando hicimos um trabalho com a Adriana, com um projeto que teremos, que é mais vinculado à cadeia de algodão, claro, se empieza a ver o design, contratamos 2 designers que não têm nada a ver com o mundo agrícola, claro, está desenhada por el típico engenheiro convencional. Nunca habló com uma mulher, mas é a mulher que usa a máquina. Não? Então, essas coisas, eu creio que são algo que temos que começar a pensar mais em um cenário de restrição fiscal. Porque é certo, não vamos ter a mesma plata, mas quizás há formas de pôr um pouco mais de plata. Te dou um exemplo claro. Por exemplo, se vai ser caminhos rurais, há várias evidências, cara, que é mais barato o quilômetro de caminho rural se eu hago com a gente que se eu contrato por licitação, etc. Mas, claro, o governante, o operador, tem um conjunto de limitações, ele tem que assumir o risco, se a comunidade não lhe entrega, é seu nome que vai estar comprometido, enfim. Há esses dilemas de implementação que muitas vezes não estamos mirando. Eu creio que para mim é uma pista. É ir assim à implementação com a sociedade. Em meu país, por exemplo, e com isso termino essa parte, a sociedade civil começou a organizar-se para captar água de chuva, não? Em cisterna se chama. Não? Capta de los techos. Isso começou como um programa da sociedade civil ao final dos 90, foi transformado em política pública ao início dos 2000, hoje temos como 1.200.000 módulos desses. Não? É o que permite à sociedade semiárido do Nordeste brasileiro manter-se nos períodos de sequia. Vimos acá, vocês vão viver isso. Não? Essa infraestrutura mais soft, uma infraestrutura mais adequada e pensada às realidades do novo contexto climático e local, me parece que é outra avenida de discussão, incluso para os empresários que empeçam a ser as máquinas, que empeçam a ser a cisterna, que empeçam a ser... Não? Creio que aí é um tema que aí sim se pode combinar o público com o privado. Mas, enfim, aí é necessária inovação. E aí, com o tema de Joana, aí foi me fale, minha apresentação não incorporou isso, havia conversado antes contigo. Essa é a terceira vez que hago essa apresentação. A primeira foi um seminário, uma consulta de expertos em Roma, e começou a vir o tema de, bueno, quizás estou trabalhando demasiado na dicotomia grandes terratenientes e agricultura familiar, não? E há todo um universo, que é esse universo de tenência coletiva, que não se incorpora em nosso modelo mental, em el mío. Ou seja, eu todavia tenho que encontrar uma forma de metê-lo nessa trajetória. Eu creio que tens toda a razão. Ou seja, además de dos territórios indígenas, que têm uma dinâmica própria, os territórios coletivos, não, das populações tradicionais em Latinoamérica são super importantes. Os mosquitos, toda a mosquitia del Caribe centro-americano, os quilombos, que é a palavra que se usa para essas comunidades em Brasil, os palanqueiros em Colômbia, e aí um pouco o que comentava com o Júnior, os outros deles lá faltam ponendo algo de atenção, levantando, e acá, por isso se vê esses congressos, Lourenço, só de conhecer a Joana e o observatório que tem na Javeriana já me valeu a viagem, já me
y el fino, y además el fino. Pero enfim, porque isso vai ponendo luz. O que não se vê, não entra na política. Hay que construir socialmente o tema na política, não? O processo de agendamento, de agenda setting, passa por reconhecer determinada dimensão. Então, aí estamos armando esse seminário que comentava com Joana sobre afro-ruralidades, para, de certa maneira, ir ponendo a gente em contato e incorporando em nossa forma, em nosso modelo, não? De pensamento e de incidência em política. Creio que é temaço e é algo bastante inovador em termos de políticas públicas que vem com muita força em Colômbia, em Brasil, enfim, em alguns outros países. Vale, gracias por la charla. Mi nombre es Juana Castro, yo soy investigadora de la Universidad de Barcelona y quería preguntarte si han hecho algún análisis sobre las cadenas de valor, porque hablamos mucho de desigualdad y creo que todo el mundo está recibiendo un sueldo, menos la gente que en realidad está produciendo los alimentos, ¿no? O sea, yo soy investigadora y si me pagaran por paper, seguramente comería una vez al año, ¿no? Con suerte. Entonces, como ver qué pasa con los productos, porque, o sea, sería interesante ver quién se está llevando como el mayor beneficio, que claramente no es la gente en el campo. Y lo segundo es si de pronto conoces modelos o literatura en donde si consideráramos un salario digno para la gente que sabemos que está censada, que está en el campo, ¿cuánto en realidad costarían los productos? ¿No? Porque de pronto lo que pasa también es que estamos pagando un precio que no es por los alimentos, porque no le estamos dando, pues un trabajador del campo no puede ser que gane solo cuando sale la cosecha, porque hay adversidades climáticas y hay condiciones que hacen que uno no siempre pueda tener la cosecha, y por eso también no vemos como esa consistencia en los pagos de los salarios, ¿no? Porque las cosas van por cosecha. Entonces, esas dos cosas te quería preguntar. Luis Carlos, muchas gracias. Bueno, ha sido excelente tu presentación y yo quería preguntarte por tu opinión en relación a algo que has comentado, que es la complejidad de las políticas públicas que ataquen esta complejidad, la complejidad que has mencionado, ¿no? Que del desarrollo rural. Bueno, pues digamos, atender las realidades de los pequeños agricultores, de la agricultura familiar, de reconocer esos bienes públicos que ofrecen y que no se contabilizan, en fin, de integrar eso en dinámicas participativas, en enfoques territoriales. Es decir, en tu opinión, ¿qué parte o sea, el por qué no se hace esto? ¿Qué parte, digamos, corresponde a la poca audacia quizá de la clase política, ¿verdad? ¿Y qué parte corresponde también a que los que trabajamos en desarrollo rural, en la promoción del desarrollo rural, no somos capaces de demostrar y de poner números y realmente de los beneficios de cómo atacarlo o de diseñar instrumentos, ¿verdad? Es decir, porque yo siempre digo que los políticos pues van a lo fácil, ¿no? A las políticas fáciles, a las que les mejoran sus cuentas macroeconómicas, ¿no? En este sentido y en la agricultura más. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Digo, en tu opinión, ¿qué habría que hacer, ¿no? ¿Qué tendría que poner cada parte? No sé si me he explicado. Moura, enfim, pensando junto, não? A primeira parte eu pergunto, para mim, o melhor estudo que se hizo sobre a distribuição de valor em las cadenas, lo hizo Oxfam. Te recomendo, eche uma mirada, depois buscamos acá. Oxfam hizo exatamente isso. Disse, bueno, o que queda com quem em cada lugar. Eu, em algum momento de minha vida anterior, como acadêmico na Universidade de São Paulo,
uma das áreas que trabalhava era exatamente sobre sociologia econômica. Era uma mirada sobre a economia com instrumentos da sociologia. É um campo que começa nos anos 80, com os trabalhos de Granovetter. Em algum momento, em Costa Rica, em tu país, fomos ver, por exemplo, como funcionava isso no mercado, no Senado, não? Claro, aí me acordo que, entre outras coisas, te recomendo essa literatura da sociologia econômica. Passa porque, em alguma medida, em mercados, quando são mercados mais chicos, mais oligopsônicos, as relações comerciais passam por determinadas vinculações que no mundo rural seguem sendo muito importantes. Te cuento el cuento rápido. Cerca de São José, em Cartago, a zona produtora de cebolla, ¿verdad? Bueno, depois de papas, de 2, 3 cervejas, ao final do dia de investigação com o operador que estava aí, ou seja, ele comprava, estou falando, isso foi 2006, comprava de la gente. Tinha um primo que se quedava no Senado, no mercado mayorista, que ele ia monitorando os preços. Então, dependendo de um determinado, o preço chegava a tal ponto, toda a gente, os acopiadores, seguravam os caminhões em Cartago, para que não barraram a coisa. Bueno, não havia papas no mercado, o mercado chico ia subindo. Quando subia, ele barrava os caminhões, dava a ordem, barrava os caminhões, não, inundava o mercado. Ele chegava primeiro, vendia por bom preço, os preços iam barrando, ele agarrava essa informação e volvia com os agricultores. Você, puta, te comprei a 10, agora tem que comprar a 8. Esse é o mercado. Como se o mercado fosse como um deus ex machina, não? Uma entidade superior, pensada, enfim. Então, esses construíram o mercado de uma forma que, obviamente, não nos gostava. E disse, puta, pero por que a gente le vende a ele? Bueno, porque não tem outra opção, não? E, además, o tipo era o padrinho del hijo, prestava plata, se moria a mamã, dava a plata para ser o funeral, não? É um tipo de hecho social total, a la Durkheim, não? Ou seja, todas as dimensões da vida estão vinculadas, não há separação da vida econômica com a vida não econômica. Isso é parte de lo que explica a situação que vivem os campesinos no mundo rural, não? São mercados, todavia, muito, como te posso dizer, todavia muito dependentes de relações sociais que são não econômicas. Não? São mercados incompletos, imperfeitos. Não? Enfim, uma pista aí, já que estás estudando, quizás te interesse essa linha, que é um pouco distinta de mirar só a cadeia de valor, não? Com essa literatura mais institucional dos 90. Creio que aí te dá um saborcito mais, uma salsita mais picante para entender como funcionam os mercados. E isso passa também por os mercados vinculados ao mercado laboral. Ou seja, oferta e demanda não são simplesmente erros dados de la nada. Não? Ou seja, políticas, por exemplo, que limitam ou estimulam a migração. Eles vão ter impacto direto na oferta de mão de obra e como vai. Não? Outra vez, Centro-América, no início da pandemia, foi um problema quando cerraram as fronteiras. Não? Os fluxos de Nicarágua a Costa Rica, não? O sea, muita coisa. Em Chile, por exemplo, ao início, se perdeu parte da cosecha de fruta porque não havia mão de obra. Não? Porque estava impedido de vir gente de fora do país. Enfim, creio que acá, outra vez, tu pergunta é super importante porque, em alguma medida, sem querer, haces uma pergunta que está na base de lo que é a discussão econômica. Um economista mais tradicional te diria que o que explica o mundo é o mecanismo de preço. Ele te dá toda a informação necessária para a toma de decisão de uno. Não sei se me explica. É decir, o mercado tem uma opacidade, é opaco. Lo que saca o velo do mercado seria, na economia neoclássica, o mecanismo de preço. Quizás acá há uma outra dimensão que é abrir a caja negra
do mercado e ver exatamente como se formam. Por exemplo, em tua pergunta, eu poderia añadir a dimensão ambiental, como eu internalizo as externalidades de uma determinada produção. Não? E aí vamos terminando, antes que roubemos o tempo da outra sessão. E isso me leva à discussão contigo, Lourenço, assim, quizás mais vinculado a como enfrentar essa complexidade. E quizás é impossível, de hecho, a todo tempo de uma só vez. Pero quizás 2 ou 3 apostas, não? Uma, creio que hay que invertir mais em bens públicos. Ou seja, parte de lo que foi a trajetória latino-americana, os que viram um pouco acá nessas figuras, vai muito orientada a transferências ao indivíduo a bens privados, incluso parte dos projetos de cooperação. Quizás há que poner mais atenção à oferta de bens públicos que estén disponíveis de forma mais intensa, não? Creio que há que ir, alguns são mais sensíveis. Por exemplo, Chile está sendo isso agora. Eu venho semana passada com o vice-ministro de Economia. Chile está decidido a ser um país com cobertura digital total. Ou seja, ainda está a última milha, essa coisa toda. Em meu país, em algum momento, também foi o mesmo. Ou seja, luz para todos, era levar energia elétrica até o último rincão. Isso são coisas que cambiam a vida. Quizás acá em Europa não se perceba tanto porque já lo têm. Pero aqui, pensar em inversões hacia bens públicos é algo que eu creio que é bastante importante e pode arreglar parte do dilema que tem a política e o mundo rural. Eu, em algum momento, com um colega chamado Davi Kaimowitz. Davi trabalhou muito tempo na Fundação Ford, hoje está em Tenor Facility. Nós fizemos uma conferência sobre pobreza rural. Invitamos vários expertos, como Alain de Janvry e alguns outros. Davi vindo e disse: mira, não sei por que estão falando de pobreza rural. A nadie lhe importa a pobreza rural. E todos quedaram assim, não? Então, terminou a conferência. A nadie lhe importa, porque são poucos, estão lejos, são poucos votos. Só lhes importa o político quando cerram a carretera, quando prendem fogo, alguma coisa. Então, ou se inverte a narrativa, que de alguma maneira tem que começar a pôr em valor esses outros atributos que o mundo rural oferece, senão vai seguir sendo invisibilizado. E isso passa, meu terceiro e último comentário para a tua pergunta, por que não vai assim? Eu creio que aí há que sempre mirar em 3 dimensões da política. Um, porque as instituições, a polity de nossos países foi pensada nos anos 60, 70. Há alguns colegas que dizem, um mexicano muito provocador, Gustavo Gordilho, foi vice-ministro em México, sempre Gustavo disse: há que terminar com os ministérios de Agricultura. Já não são suficientes, não? É muito radical, pero a lo mejor porque nossa polity foi pensada na pós-guerra para outra coisa. As policies são consequência disso também. Então, algumas avançam mais, outras são mais conservadoras. E, por último, creio que não passa muito por lo que a companheira, que isso é a primeira pergunta planteava, é decir, o desbalance de poder, especialmente na Latinoamérica, sigue sendo muito grande. Então, aí creio que há um largo caminhar hacia adelante. Enfim, não há outra que fazer. Não há outra que fazer que não seja seguir dando a peleia, caminhando, indo um pouco a esse horizonte quizás utópico para esta civil utopia, não? Ou seja, segundo Galeano, não? Para seguir caminhando. Isso é. Bueno.